Olá, meus irmãos, é com muita alegria que estamos de volta com mais uma matéria de teologia. Hoje vamos iniciar a nossa matéria de eclesiologia, doutrina da igreja. Meus irmãos, essa matéria está maravilhosa. Você sabe quando foi que essa igreja nasceu? Você sabe quem é que faz parte dessa igreja? Bom, hoje vamos aprender. Mas eu já coloquei para iniciar a nossa aula algo muito interessante. Primeiro, você sabia que a igreja não é o reino de Deus? Não, ela não é o reino de Deus. Ela faz parte do reino de Deus, mas não é o reino de Deus. Então, por isso, hoje você vai entender coisa muito profunda nessa aula. Como vocês sabem, eu sempre mando material da nossa aula para você que estuda comigo, que é aluno da Itadesp, tem acesso a todo o material para você responder a prova. E aqui eu trago alguma coisa diferente, uma coisa nova, material profundo, para vocês estarem acrescentando no que vocês estão estudando. Bom, mas primeiro vamos entender. Separei um versículo bíblico. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A igreja de Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A igreja de Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, Atos capítulo 20, versículo 28, Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, Efésios capítulo 5, versículo 25. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a sua igreja, Efésios capítulo 5, versículo 32. A igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa, irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 17. Meus irmãos, vocês já sabem que eu não gosto de ficar passando tudo que tem aqui, porque você já tem acesso. Mas eu vou abrir aqui um pouquinho para explicar sobre a igreja. Por exemplo, a origem da igreja. Você sabe onde teve origem a igreja? Vamos aprender aqui. Primeiro, edificarei a minha igreja. Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que ele vai edificar a igreja, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro, você precisa entender que a igreja de Cristo, ela foi edificada na pessoa de Jesus Cristo e não em Pedro. Tem gente que acha que a igreja foi edificada em Pedro, porque Jesus diz, pois eu te digo, tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então Jesus, ele edifica a igreja nele mesmo. Ele diz, Pedro, eu edifico a minha igreja em mim. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Bom, agora que você já sabe que a igreja foi edificada na pessoa de Jesus Cristo e não em Pedro, a gente vai ver aqui a etimologia da palavra igreja. A palavra igreja vem do grego eclesia e literalmente significa igreja, chamado para fora. Igreja, chamados para fora. Primeiro, lá na Grécia Antiga, tinha um costume deles passarem chamando, eclésia, chamando o povo de dentro para fora. Então ali reunia-se um grupo de pessoas, formando assim uma assembleia. Por isso deu o nome de eclesia. E hoje conhecemos a igreja e no grego ela vem com essa palavra eclésia ou eclesia, que é chamados para fora. E hoje somos chamados do mundo para hoje estarmos aqui separados. Por isso que também podemos ser chamados de santo posicional e não santo pleno na sua plenitude. Posicional, porque não fazemos mais parte do mundo, fomos chamados para fora
e agora estamos em uma posição. Então, somos santos posicional. Bom, agora que você já entendeu que a palavra igreja, ela vem do grego eclesia ou eclésia, e é literalmente igreja, um grupo de pessoas chamado para fora, né, para fora, uma pessoa separada. E agora a gente vai ver a multiforme sabedoria de Deus. Em Efésios capítulo 3, versículo 10, a gente vai ver que nesse aspecto a igreja revela ao mundo a sabedoria de Deus. E agora a gente vai ver a coluna e firmeza, né? Coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Então, a coluna e firmeza da verdade. E também ainda vamos ver aqui a tríplice divisão da raça humana. A raça humana dividido em três. Primeiro, judeus. Segundo, gentio. Terceiro, igreja. O que é judeu? Judeus são os descendentes de Abraão. E o que é gentio? Gentios são todos os que não são descendentes de Abraão. E o que é igreja? Igreja é o povo convertido a Deus, e formando daí desses dois povos, forma a igreja de Cristo. Ou seja, em Jesus Cristo, ele derruba essa barreira que traz essa separação. E agora nem é judeus, nem gentio, todos formamos um povo. E esse povo agora, desses dois juntados, forma agora a igreja de Cristo. Então a igreja é o povo convertido a Deus, né? Esse povo que se converte ao Senhor, agora é a igreja de Cristo. Conceito de igreja. O sentido literal do termo, literalmente, significa assembleia do povo. A igreja invisível e universal. Hebreus capítulo 12, versículo 23. A igreja universal é composta de todos os que são chamados para fora. Então, a igreja universal é composta de todos os povos que são chamados para fora. Perfeita. A igreja, ela está sendo preparada por Cristo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 27. A noiva do Cordeiro, ela aguarda as bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 ao 8. Ela é um organismo. A igreja é um organismo comparado a um corpo vivo e dinâmico. A igreja verdadeira tem a Cristo como cabeça. A igreja verdadeira, ela tem a Cristo como cabeça. E se Cristo é o cabeça, precisamos entender que ele é quem manda. Então, é invisível. Então, a igreja, ela é invisível, integrada por todos os crentes salvos, vivos e mortos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 a 11. E Hebreus capítulo 12, versículo 23. A igreja de Cristo é invisível. Então aqui a gente já entende que não existe só uma denominação que salva, só uma igreja, a minha igreja salva. Não, aí já é seita. A pessoa acha que a igreja é exclusivista, já é seita. Não, o corpo, a igreja de Cristo, ela é invisível, integrada por todos os crentes salvos, vivos e mortos. Aí a gente já viu uma referência em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 a 11, Hebreus capítulo 12, versículo 23. A igreja local. A igreja local é formada de modo visível pelos crentes salvos em Cristo. Então, aqui a gente vê que a igreja local ela é formada desse grupo que decidiu agora sair do mundo, né? Saiu, e agora esse povo, esses crentes adoram ao Senhor, servem a Jesus de forma separada do mundo. Louvado seja Deus. Bom, primeiro a gente já entendeu, né? Pedro, a igreja de Cristo não foi fundada em Pedro, não é Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 15 ao 18. Então a pedra é Cristo e não Pedro.
E aqui a gente vê que o próprio Jesus diz, as chaves dadas a Pedro, que Jesus diz, não quer dizer que Pedro é quem manda, Pedro é quem vai dar ordem, Pedro é quem é o dono da igreja, não. Essas chaves dadas a Pedro, em sua resposta, né, a Pedro, Jesus diz, e eu te darei as chaves do reino do céu. Mateus capítulo 16, versículo 9. As chaves do céu. As chaves. Então elas são entendidas como o poder e a autoridade para transmitir a mensagem do evangelho. E aqui a gente vê que no dia de Pentecostes, Pedro foi usado por Deus para abrir porta do cristianismo aos judeus. Louvado seja Deus. E ainda o próprio Pedro, lá em Atos capítulo 10, versículo 34 ao 36, ele leva a mensagem para Cornélio. Então aqui entendemos que as chaves que Jesus falou com Pedro é exatamente essa mensagem que ele levou, abrindo porta para outras pessoas que não tinham acesso ao evangelho. Louvado seja Deus. Então aqui a gente já entendeu sobre a palavra de Deus, sobre a igreja. Vou agora levar um pouquinho desse assunto. Meus irmãos, a igreja de Jesus, que está aqui na terra, ela não é o reino de Deus. Ela não é o reino de Deus. Primeiro, a gente entende que Jesus disse que ia edificar a igreja dele. Quando você chega em Romanos capítulo 14, versículo 17, você vai ver que o reino de Deus não é comida e não é bebida. Então o reino de Deus não é comida nem é bebida. Logo entendemos que não é algo físico. Então a igreja, ela não é o reino de Deus. Mas o que a igreja é? A igreja, ela faz parte do reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus. Porque vamos entender a origem dessa igreja. Primeiro, a origem da igreja, ela não teve em Atos. Ali não foi a origem. A origem da igreja, ela foi em Deus. Deus, primeiro, ele colocou em seu coração. Ele amou a igreja. Então a origem da igreja está em Deus. Primeiro em Deus. Segundo, na pessoa de Jesus. Aqui é uma tipologia da igreja. Jesus, a gente vai entender que quando Jesus vem, que está na cruz do Calvário, que o soldado fura com a lança Jesus, aí a gente vê que sai de Jesus água e sangue. E quando a mulher está para dar à luz, sai água e sangue. Então logo você entende que a igreja de Cristo, ela teve a origem em Deus. Depois, segundo, nasceu em Jesus, por meio de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário estava nascendo essa igreja, tipologicamente. E agora com essa igreja, que entendemos que é a igreja de Cristo, o corpo, esse corpo aqui que teve vida, que passou a existir depois da morte de Jesus. Então a gente vê que o terceiro ponto, literalmente, a igreja teve a origem em Atos. Literalmente, a igreja teve origem em Atos. Mas veja, primeiro foi em Deus, no coração de Deus. Segundo, ela nasceu na cruz do Calvário em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Terceiro, em Atos capítulo 2. Aí aqui em Atos capítulo 2, você vê a origem da igreja literalmente. Bom, por que eu marquei isso aqui? Primeiro, porque entendemos que a igreja de Deus, o reino de Deus, não é comida e nem é bebida. Se o reino de Deus não é comida e não é bebida, e o reino de Deus não é a igreja ela faz parte, eu coloquei aqui, a igreja ela está aqui, faz parte
do reino de Deus. Agora, para o ser humano ter acesso ao reino de Deus, ter direito ao reino de Deus, o ser humano precisa viver no Espírito. E a gente já entendeu que existe diferença entre viver no Espírito e viver com o Espírito. Viver com o Espírito, ele está aqui ao seu lado. E viver no Espírito, ele está dentro de você. Então, para poder essa igreja fazer parte do reino de Deus, eu preciso sair de dentro para fora, sair do mundo e vir para cá agora. E agora que estou na igreja, eu preciso deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em minha vida, para eu ser uma nova criatura, para ele vir fazer morada em mim. Aí sim, eu agora faço parte dessa igreja de Deus. E essa igreja, ela faz parte do reino de Deus. Então o reino de Deus é no Espírito. No Espírito. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. E meus irmãos, hoje, nos dias de hoje, na igreja, o que é que temos? Temos injustiça, tribulação e tristeza. Mas, se eu continuar firme no propósito, se eu continuar firme no que Deus me chamou, deixando que o Espírito trabalhe em minha vida, essa igreja que faz parte desse reino, se faz parte, eu tenho direito. E se eu tenho direito, eu agora tenho direito à paz, à alegria, à justiça, porque eu também faço parte dessa igreja. Louvado seja Deus. Eu agora fazendo parte dessa igreja, na igreja você nunca vai encontrar uma igreja perfeita. A igreja que é formada de pessoas, você nunca vai encontrar ela perfeita. O próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições. Então, enquanto essa igreja estiver aqui na terra, ela passa por essas coisas. Aí, por isso que as pessoas dizem, oxe, mas não é da igreja? E não entende que a igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus, nele não tem injustiça, não tem tribulação, não tem tristeza. No reino não tem. Mas nós fazemos parte do reino. Mas não ainda em sua plenitude o reino na terra. Então precisamos entender isso. Enquanto estivermos aqui como igreja, vamos passar por injustiça, tribulação e tristeza. Mas uma coisa eu lhe digo, você que está ligado ao reino, você tem direito à alegria, à paz e justiça. Louvado seja Deus. E aqui eu vou encerrar essa pequena introdução. Já enviei o material para vocês e estarei de volta com a nossa aula de número 2 e vamos continuar esse assunto aqui bem profundo. Você não pode perder. Só tem direito você que faz teologia comigo, para a glória de Deus. Então aqui eu já deixo para você um gostinho de quero mais. Na próxima aula vamos entender esse versículo aqui. Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9. Edificarei a minha igreja. Louvado seja Deus.